Oi pessoal, e aí como que vocês estão? Aqui é a psicóloga Bruna e hoje eu vim gravar mais um vídeo de respondendo perguntinhas para vocês. Então eu tô aqui com a minha colinha, né? Vou responder aqui as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram, que eu deixei uma caixinha de perguntas, acho que semana retrasada, se eu não me engano. E aí eu vou fazer esse vídeo agora para vocês, tá bom? Então vamos começar esse vídeo aí. A primeira, essas perguntas aqui, elas são mais, assim, aleatórias. Então, tem perguntas sobre psicologia, tem perguntas sobre mim, né? Enfim, então, são perguntas de modo geral aí. Então, vamos lá. A primeira pergunta é por que quis ser psicólogo? Bom, essa pergunta é uma pergunta que tem bastante conteúdo para eu responder. Mas vamos lá, tentar resumir. Eu sempre, vamos dizer, eu sempre tive um quê de psicóloga, por assim dizer. Claro que qualquer pessoa pode ser psicóloga, ou psicólogo, porque essa profissão não exige só dom, né? Que às vezes a gente escuta as pessoas falando, nossa, mas você tem um dom para ser psicóloga, né? E tal. Psicologia é você estudar, igual fazer engenharia, arquitetura, fisioterapia, enfim. Qualquer curso universitário que você for fazer, vamos dizer, o dom, entre aspas, é um que a mais, mas não precisa desse dom para ser um profissional, né? Então vamos dizer, eu sempre tive esse dom, esse quê de psicóloga, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre escutava ali os amigos, dava conselho, né? Na verdade, psicólogo não dá conselho, tá? Mas ali nas amizades eu era que dava conselho, que escutava, que acolhia, apoiava, tinha empatia. Então eu sempre tive muito essas coisas, assim. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, calma, apesar de às vezes eu ter ansiedade, né? Enfim. Mas eu sempre tive essas características que, vamos dizer, precisa ter para ser psicóloga. E aí, além disso, eu comecei fazendo faculdade de letras lá no Rio de Janeiro, né? Porque para algumas pessoas, para vocês que são novos aqui, eu sou carioca, mas eu moro em Curitiba. E aí eu comecei fazendo faculdade lá no Rio e eu comecei fazendo letras, não foi psicologia. Só que dentro da grade curricular da faculdade de letras tinha uma disciplina de psicologia. E sempre que eu tinha aula dessa disciplina, gente, eu ficava assim, com os olhos assim, tudo que o professor trazia, assim, os casos que ele atendia, eu ficava, gente, eu quero isso pra minha vida. Tanto que eu fiquei só um semestre em letras e aí logo depois eu já fui pra psicologia, né? E aí eu fiz um ano e meio, mais ou menos, de psicologia lá no Rio. E aí depois, em 2017, eu vim pra cá. E aí eu cursei a faculdade de psicologia, né? Então, tá, mas por que que eu quis ser psicóloga? Uma das coisas que me fazem ser apaixonada pela minha profissão são muitas coisas. Mas o que eu vejo que me brilha bastante também os olhos é saber entender a mente humana. É saber entender o porquê que a gente pensa de tal forma, se comporta de tal forma, por que a emoção X deixa a gente de tal forma, enfim. E realmente, a mente humana é algo que sempre me fascinou, então eu acredito que isso foi um passo também para eu querer ser psicóloga, né? E agora, como psicóloga mesmo, eu falo que para além disso é ver a evolução dos pacientes, você está estudando sobre os casos, sobre os assuntos da clínica, né? Então, todas essas coisas assim, e mais coisas ainda, né? Depois eu posso até fazer um vídeo assim, um pouquinho mais explicativo, mas para não ficar muito grande sem a resposta, o porquê eu quis ser psicóloga seria por conta de todas essas coisas que eu acabei de falar. Então, vamos para a próxima pergunta. Como foi sua experiência nos estágios do curso? Então, gente, infelizmente, a minha experiência nos estágios foi um pouco complicada, porque na minha faculdade, os estágios começam no quinto período, né?
Só que quando a gente foi pro 5º período, foi o período que começou a pandemia, então foi em 2020. E aí infelizmente, a gente não fez os estágios presencial, a gente fez tudo online. Então, o estágio de organizacional, de saúde pública e um outro que agora não me veio na mente agora, eu lembro desses dois. Mas os estágios do 5º, do 6º, do 7º e do 8º, a gente fez tudo de forma online, por conta da pandemia, e era época que ainda não tinha vacina. Então a gente acabou, a nossa experiência foi online. Assim, não foi uma experiência muito boa, sinceramente. Foi diferente, foi legal porque eu lembro, acho que se eu não me engano foi no estágio do 8º período, a gente trouxe profissionais dentro da área do estágio, né, que era de saúde pública, então a gente trouxe psicólogos que trabalhavam nessa área e a gente fez uma entrevista online, ou conversa online ali, né? Isso foi legal, mas assim, seria muito mais legal se tivesse sido presencial, né? Daí os estágios do 9º e do 10º período, que eram os estágios que a gente começava a clinicar, né? Então, esses aí a gente fez presencial. A gente fez tanto presencial quanto online, né? Esses aí eu posso falar que foram maravilhosos, foram estágios incríveis, então ter começado ali na clínica escola da faculdade foi muito bom. Eu fiz estágio tanto na clínica da faculdade, quanto estágio na área escolar. Mas na área escolar, eu não atuava como psicóloga escolar, eu atuava como psicóloga clínica na escola. Então, eu meio que fazia um plantão psicológico ali na escola. E aí, nos dias que eu tava lá, eu atendia adolescente, né? Os adolescentes iam lá, conversavam comigo, né, e tudo mais. Então, foi mais estágio realmente voltado para a clínica. E eu posso dizer, né, eu sou apaixonada pela clínica, eu posso dizer que foi maravilhoso. Foi um estágio maravilhoso ali. Só que, infelizmente, os estágios do 5º, do 6º, do 7º e do 8º, a gente não pôde fazer presencial. Então, não foi uma experiência muito legal, infelizmente. Bom, a próxima pergunta agora é: assistindo alguma série? Eu tô assistindo aquela série do It, né? Bem-vindos a Derry. Inclusive, ontem saiu o 3º episódio, eu ainda não vi, vou ver. Mas, gente, que série legal, que série boa. Eu tô gostando dessa série. Só o primeiro episódio você já fica assim. É muito boa a série. Então eu tô vendo essa série. E eu e o meu marido, a gente tá vendo Game of Thrones. Ele já viu, então ele tá revendo. Eu tô vendo pela primeira vez. A gente tá na terceira temporada. Só que a gente tá vendo daquele jeito, né? Por exemplo, era pra gente ter visto no final de semana. E daí a gente não conseguiu ver. Então a gente tá vendo muito espaçado, assim, né? Mas eu tô gostando bastante da série, apesar de ser uma série um pouco pesada, né? Quem já viu Game of Thrones sabe. É uma série pesada no sentido, né, de violência, de mostrar certos conteúdos, assim, impactantes. Mas a série em si, ela é muito boa, eu tô gostando bastante. Inclusive, gente, se você não viu, não se apegue a ninguém, tá? Não se apegue a ninguém. Eu sei que é difícil, mas... enfim. Então, tecnicamente eu tô vendo a Bem-vindo a Derry, do It, e Game of Thrones. A próxima pergunta é: faz tempo que mora em Curitiba? Como foi quando se mudou? Faz 8 anos que eu moro aqui em Curitiba. Eu vim pra cá em julho de 2017. 2 de julho de 2017. E esse ano fizeram 8 anos que eu me mudei pra cá. Então, quase 9 aí, né? E como que foi quando eu me mudei? Bom, foi... Como eu posso dizer? Foi impactante, mas não no sentido negativo, no sentido positivo, tá? Porque a primeira vez que eu vim pra cá, eu me apaixonei por essa cidade. Quem não vem pra Curitiba, não tem como não se apaixonar. É uma cidade maravilhosa. E a realidade aqui é totalmente diferente do Rio de Janeiro. Porque eu nasci, né, e vivi no Rio de Janeiro ali por muito tempo, até os meus 21, 20. Eu vim pra cá, acho que eu ia fazer 21, isso mesmo. Então, a realidade é muito diferente. Eu até brinco, assim, que aqui
é a Europa do Brasil, porque é outra realidade aqui, gente. Curitiba é muito diferente. No caso, eu não moro em Curitiba, eu moro numa cidade chamada Pinhais, só que ela fica mais ou menos 10 minutos de Curitiba, é bem pertinho. Mas, então, a diferença é muito grande. Aqui, a violência. Eu não vou dizer que não tem violência, que não tem assalto, tudo mais. Eu sei que tem, mas é muito diferente do Rio. Aqui eu me sinto mais segura pra andar na rua. As pessoas aqui eu sinto que são mais educadas. O clima aqui é diferente. Uma coisa que eu tinha receio quando eu vim pra cá é que me falavam assim, né? O meu marido, a família dele, falavam assim: ah, que Curitibano é muito frio. E daí, quando eu comecei a faculdade, eu ficava com muito receio, tipo, nossa, será que eu vou ser bem tratada na faculdade? Será que o pessoal vai. Eu achei que eu ia sofrer preconceito por ser de outro estado, por ter meu sotaque carioca, né? E, gente, foi totalmente contrário. Contrário. Porque todo mundo, desde o primeiro dia, me acolheu super bem. Eu falo que a minha turma ali foi uma turma que me acolheu muito. E eles sempre me zoavam, mas de um jeito bom, né? Então eles imitavam o meu sotaque, eles falavam, nossa, a gente adora ouvir o seu sotaque, enfim. Então, pra mim foi uma experiência muito boa. É claro que o que pesa mais, assim, é a saudade da família, porque eu vim pra cá sem minha família, assim, meus pais, meus irmãos, eles estão morando tudo lá. Meus avós, meus tios, enfim. E, e aí eu vim pra cá sozinha, porque eu vim pra cá pra ficar com meu marido, né? Porque a gente namorava à distância, e também pra fazer faculdade. É, Mas assim, tirando essa questão da saudade da família, que querendo ou não, a gente entre muitas e muitas aspas, a gente se acostuma, até porque hoje em dia, né, a gente tem essa tecnologia que a gente pode fazer videochamada, então ameniza um pouco a saudade, mas é totalmente diferente estar junto presencial, claro. Mas essa é a única coisa ruim pra mim, tá longe da minha família. O resto, gente, maravilhoso. E eu vou ser bem sincera, eu não sinto falta de morar no Rio de Janeiro, na cidade, eu não sinto falta. Eu sinto falta da minha família. Mas do lugar Rio de Janeiro, eu não sinto falta. Pelo contrário. Se eu pudesse, eu queria trazer todo mundo da minha família pra morar aqui, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, tá cada vez mais perigoso, né? Mas, bom, respondendo a pergunta, acho que seria isso. Essa aqui não é uma pergunta, é mais uma afirmação, né? Enfim. Queria fazer psicologia, adoro seu conteúdo. Obrigada. E, bom, se você quer fazer psicologia, eu super apoio, tá? Se você tem vontade de fazer psicologia, se você quer ser psicóloga, psicólogo, eu super apoio. Mas uma orientação que eu dou, assim, muitas pessoas às vezes vão fazer psicologia pra se entender, por assim dizer. Gente, se vocês forem fazer psicologia com esse pensamento, façam terapia, não façam psicologia faculdade, porque assim, são 5 anos de curso. Então, assim, se é pra você ter o autoconhecimento, querer se conhecer, lidar com as suas questões, eu oriento fazer terapia. Agora, pra ir pra faculdade, pra se conhecer, não vai ser bom, tá? Assim, a gente vê uns assuntos ali que a gente se identifica e tudo mais, só que a faculdade de psicologia é para formar um profissional de psicologia, que vai ali tratar as pessoas, né? E não para se conhecer. Mas se não for por esse intuito, se for porque você busca ser psicóloga, porque você quer tratar da mente humana, se interessa, enfim, aí eu super apoio. Próxima pergunta é: que demandas aparecem mais na clínica? Então, é, eu fiz um outro vídeo de respondendo as perguntas, eu vou deixar aqui nos cards, que teve uma pergunta das demandas que eu atendo. Mas aqui tá perguntando qual demanda que aparece mais. Eu vejo que ultimamente, pra mim, tá? Pra mim, tem aparecido bastante demanda de ansiedade. Então é uma demanda que tem aumentado bastante, aparece bastante. Mas é como eu falei, eu atendo também outros tipos de demanda: depressão, bipolaridade, autoconhecimento, autoestima, TDAH, transtornos alimentares, então, mas o que eu vejo que aparece bastante é questão de ansiedade. Às vezes até um misto de ansiedade com depressão. Então, essa é a demanda que mais aparece para mim. Próxima perguntinha.
Seus gatinhos são lindos, sempre quis... desculpa, li rápido. Seus gatinhos são lindos, sempre quis ter? Qual o nome deles? Obrigada. O macho, que é o siamês, se chama Paçoca. E a Luna, que e a fêmea, que é a cinza, se chama Luna. Vou deixar uma fotinho deles aqui passando pra vocês. Eles sempre aparecem nos meus stories do Instagram. Inclusive, vou deixar meu Instagram também passando na tela e na descrição do vídeo. Então, eles sempre aparecem também. Então, obrigada. Eles são lindos mesmo, sou suspeita. Então, sempre quis ter? Olha, eu sempre gostei de animal, assim, cachorro, gato, enfim, eu gosto de animais. Mas eu confesso pra vocês que não é que eu acho que eu não queria ter. Eu até gostaria de, antes, né, de ter eles. Eu até gostaria de ter. Só que o que aconteceu? A gente acaba ouvindo e absorvendo muito certos preconceitos ou alguém passou por uma situação com um gato e acaba passando pra gente, projetando isso na gente, né? Por exemplo, no meu caso, a minha mãe, ela projetou esse medo de gatos em mim. Por quê? Ela tinha uma gata e, inclusive, a gata era igualzinho Paçoca, era uma siamesa. O nome dela era Zânia. E ela tinha essa gata, né? Minha mãe adorava essa gata e tal. Só que a gata, ela tava no cio. E a minha mãe não sabia que ela tava no cio. E aí, ela pegou a gata e botou no rosto, assim. Isso ela contando, sabe, gente? Porque eu acho que eu nem era nascida. Ou era pequena, enfim. E ela pegou a gata, colocou no rosto e a gata arranhou o rosto dela. E aí, depois disso, a minha mãe falou que tinha horror a gato, que não queria mais. Tanto que depois a minha avó adotou a gata, né? E aí, por conta disso, eu absorvi isso pra mim. Então, eu sempre achei que gato era vamos dizer, era bravo, que se eu chegasse perto ia arranhar, ia me morder, enfim, por conta disso. Mas, gente, depois que a gente tem gato, a gente entende o funcionamento do gato, né? No caso ali da minha mãe, ela não tava entendendo que a gata tava no cio. E aí talvez a gata ficou brava, talvez estava incomodada e acabou automaticamente arranhando, mas não era pra machucar a minha mãe. Era porque talvez ela tava irritada, enfim. Então, assim, depois que a gente tem gato, a gente entende o funcionamento deles. Então, hoje eu falo pra vocês, gente, eu sou apaixonada por gato, eu virei gateira mesmo. Tanto que eu falo pro meu marido que quando a gente tiver uma casa maior, eu quero ter mais gato. Eu gosto de cachorro também, mas depois que eu peguei os dois, depois que a gente pegou a Luna e o Paçoca, gente, é só gato. Não tem como. E aí também, por parte da minha família paterna, a minha avó, ela sempre teve muito gato, cachorro. Meu tio tem. Então eu peguei essa genética também da família do meu pai, né? Então hoje eu até falo que tava incubado esse meu amor de gato, tava incubado e peguei a Luna e o Paçoca e ele já implodiu todo, né? Então assim, não é que eu não queria ter, é porque a minha mãe tinha projetado isso em mim e acabou que eu achava que gatos eram daquele jeito, quando na verdade eles não são. Tanto que, nossa, meus gatos são uns amores, são maravilhosos. E é aquilo, eu tô louca pra gente ter uma casa maior pra eu ter mais gatos. Próxima pergunta. Vocês estão vendo que as perguntas estão meio aleatórias, né? Então tem um pouco de psicologia, um pouco sobre mim, né? Enfim. Você sempre se identificou com a TCC? A TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Então, sim. Bom, deixa eu corrigir. Sempre, não. Mas antes eu gostava muito da psicanálise. Mas aí no terceiro período da faculdade, a gente teve a disciplina de TCC. E a partir daí que foi o meu amor eterno pela TCC. Então, a partir do terceiro período da faculdade, eu me apaixonei pela TCC. Tanto que desde o terceiro período até o final da faculdade, eu já estava decidida que eu ia para a TCC. E tanto que hoje na clínica eu atendo pela TCC. Próxima pergunta. Já se imaginou atendendo em outra abordagem? Essa pergunta é um pouco... A resposta, primeiramente, é não. Mas eu também sou muito daquele pensamento de... Não vou dar uma resposta certeira, porque vai que eu mudo de ideia futuramente. Assim, se fosse algo pra hoje, não mudaria de jeito nenhum.
que eu sou muito assim com a TCC, eu sou apaixonada pela TCC. Mas, num futuro próximo, vai saber se eu não mude a abordagem, né? Tanto que eu lembro que, mesmo quando eu já tinha colocado na cabeça que eu ia ser TCCista, conforme a gente ia vendo as outras abordagens no curso, eu ia gostando de outras abordagens. Então, eu gostei também da psicologia corporal, achei muito legal. A psicologia sistêmica eu achei legal também. A psicologia analítica, que é de Jung, eu também gostei. Tanto que, se eu não fosse para TCC, a abordagem que eu escolheria seria a psicologia corporal, que eu achei muito legal. Mas, a princípio, não quero mudar, tô muito feliz e realizada na TCC. Então, para hoje, não me imagino de jeito nenhum atendendo outra abordagem. Última perguntinha. O que gosta de fazer quando está de folga ou mais tranquila? Bom, eu gosto de assistir filme, série. Desculpa, gente. Eu gosto de assistir filme, série. Gosto de ter um momento com meu marido, com os gatinhos. Gosto de ler, né? Tanto que eu tenho um monte de livro aqui pra ler. Gosto de tirar um cochilo. Depende muito também do que eu tô afim ali no momento. Às vezes tem dias que eu não tô tranquila, assim, ou quando eu tô na minha folga, de que eu não tô atendendo, às vezes é um momento pra eu limpar a casa. Então, depende bastante, assim. Bom, gente, é isso. Então, essas foram as perguntinhas aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais perguntas, quiserem saber mais alguma coisa, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Depois eu vou abrir uma outra caixinha no Instagram também, nesse estilo de pergunta assim aleatória, para vocês saberem sobre psicologia, sobre mim, os gatos, enfim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, compartilha também. E como eu falei, vou deixar minhas redes sociais também passando aqui na tela e aqui no link da descrição, tá bom? Então é isso, pessoal. Vejo vocês num próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até!